Culto. Apocalipse capítulo 6, versículo 9 a 11. Vamos ler a palavra de Deus. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca. E lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Esta é a palavra de Deus. Mantenha a Bíblia aberta nesse texto que nós estaremos estudando. Mesmo porque nós estamos estudando o livro de Apocalipse e vamos esbarrar em textos extremamente complexos. Lembra que na semana passada eu falava que estudar o capítulo 6 para mim é um dos textos mais impressionantes da Bíblia Sagrada, porque ele dá uma amarrada naquilo que eu chamo do desenrolar da história. Todo esse livro de Apocalipse, ele tem um bloco de ideias. O capítulo 4, o apóstolo João, ali vivendo na ilha de Patmos como exilado, ele tem uma visão do trono de Deus. Estudamos no capítulo 4, que quando ele vê esse trono, ele vê que há alguém assentado nesse trono, e isso significa que a glória de Deus, o domínio de Deus, não está sendo barganhado, não está sendo negociado. Existe alguém no controle da história, e esse homem, esse ser, esse ancião de dias, que está ali nesse local, é aquele que governa a história. Portanto, a história não é regida por forças impessoais, nem políticas, mas ela é regida por alguém que está sentado no trono e que não negocia isso. No capítulo 5, nós vimos a experiência de João, quando ele se depara com um livro que lhe é apresentado e ele começa a chorar desesperado diante daquele livro, porque aquele livro é escrito por dentro e por fora, e não há ninguém que consegue desatar, abrir esse livro. E enquanto ele chora, alguém se aproxima dele, um dos seres viventes se aproxima dele e fala assim: não, você não deve chorar. Porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele venceu. E ele é digno de abrir. E aí João olha mais uma vez para o trono, olha mais uma vez para o céu. E quando ele olha ali para aquela experiência celestial, ele percebe que lá no meio, junto ao trono, estava um cordeiro, como que tinha sido morto. E é muito interessante pensar que o ser vivente fala de um leão. E quando João olha, ele não vê um leão, mas ele vê um cordeiro. Isso nos ensina um pouco sobre perspectivas. Uma é a perspectiva da igreja glorificada, que vê Jesus como aquele ressurreto que reina para sempre. E a outra perspectiva da igreja redimida, que somos nós, ainda não glorificada, porque não fomos para o céu ainda, não temos a visão do todo. Mas essa igreja que agora da tribulação, ela é capaz de olhar aquilo que é suficiente para ela. O Cordeiro de Deus, Jesus, da raiz de Davi, ele é capaz de abrir esse livro, desatar esses selos. E nós estudamos que este texto do capítulo 5 nos fala do significado da história. E quando Jesus abre o primeiro selo no capítulo 6, nós vimos aqui que ao abrir esses selos, alguns cavalos começam a surgir. E nós falamos que esses cavalos são as forças que movem a história. Falamos de 4 forças que movem a história. Falamos primeiro do cavalo branco, que representa Jesus, que é aquele que sai vencendo ou sai vencedor para vencer. Não há dúvida nenhuma da vitória do Cordeiro. Essa vitória é lacrada, é decretada na cruz, quando ele esmaga a cabeça da serpente, historicamente falando. Mas quando ele sai, ele é dada a ordem para que ele saia. Ele já sai vencedor e sai para vencer. Ele é o cavalo branco. Depois nós vimos também o cavalo vermelho, símbolo da guerra, que atinge tanto as nações, que leva tanto sofrimento entre os povos. Depois nós estudamos o versículo 5 e 6 do capítulo 6, que nos fala do cavalo preto, que é a economia, que tem uma balança na mão, que tem um controle, e a moeda gira, os poderes giram, e nós estudamos isso na história. Depois nós estudamos o 4º selo, que é o cavalo amarelo, tentando mostrar que a história, na verdade, o que você estuda na história do mundo, na história do Brasil, quando você vai para os bancos escolares ou nas universidades, você está estudando exatamente isso. Nós estamos estudando economia,
nós estamos estudando pestes, nós estamos estudando guerras, porque são essas forças que movem a história. Você não estuda o cavalo branco, porque essa parcela não é ensinada em nenhuma universidade humanista e secularizada. Aqui nós estudamos sobre o cavalo branco, esse que vence. E quando parece que nós fechamos essa ideia dessas 4 forças que movem a história, mas a gente começa a perceber que existe um outro quinto, que é chamado quinto componente da história, que é o quinto selo. Qual é esse componente? E surpreendentemente, no texto que nós lemos, quando se abre o quinto selo, ele vê debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam e que agora clamam com grande voz dizendo a Deus: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Eles são mártires. A palavra mártire na Bíblia, ela tem a raiz de testemunha. Por isso que em Atos capítulo 1, versículo 8, quando Jesus disse: vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês terão minhas testemunhas. A palavra que Jesus emprega no grego, literalmente, vocês serão meus mártires. O chamado de Jesus para o discipulado é o chamado para a morte. Antes de mais nada, se você está pensando em seguir a Jesus, e você ainda não considerou seriamente a possibilidade de morrer por Jesus, você deveria considerar. O chamado de Jesus, do discipulado, é um compromisso extremamente sério. Por isso que Jesus, eventualmente, ele dispensou algumas pessoas que queriam segui-lo. Porque ele percebia que aquelas pessoas, na verdade, elas vinham pelo entusiasmo, pela emoção, mas elas não queriam pagar preço algum. Nós estamos chegando em dias em que mais e mais o cerco vai apertar. Vocês podem estar certos de que a igreja vai sofrer cada vez mais o tipo de tribulação, de perseguição, de opressão. E vocês não se assustem, porque as coisas estão apertando em todos os lados. Mas você foi chamado para ser mártir. Você foi chamado para ser testemunha. O que está clamando aqui, na presença de Deus e no trono de Deus, e é colocado aqui como quinto componente da história, é exatamente as orações. Porque o que você vê debaixo do trono de Deus, debaixo do altar do Senhor, são pessoas clamando a Deus. E o quinto componente da história, meus queridos irmãos, é colocado-nos aqui nesse texto como a oração. O que move a história é a oração. Deixa eu fazer uma perguntinha meio enigmática aqui para vocês. Eu espero que vocês respondam positivamente. Depois eu quero dizer que nós precisamos responder positivamente essa pergunta, mas na verdade essa pergunta precisa ser discutida. Você crê no poder da oração? Levante a mão. Ok, glória a Deus. Estou vendo que vocês todos creem no poder da oração. Vocês oram? Ok. Essas respostas são complicadas. Deixa eu primeiro dizer para você que crer no poder da oração é um negócio um tanto complicado. Por quê? Porque quando você diz eu creio no poder da oração, você dá a ideia, assim, de uma forma muito legítima, de que a oração, eu tenho aqui o poder de mobilizar Deus e tudo que Deus faz. Então o agente da transformação sou eu. Não. Se você crê no poder da oração dessa forma, como você é o agente da transformação da história, você está equivocado. Mas se você está falando que você crê no poder da oração, porque quando você ora, as suas frágeis orações e não as suas poderosas orações, de pessoas pecadoras e não de pessoas maravilhosas e justas, mas de pessoas simples como você e eu, estas frágeis orações na presença de Deus se transformam em algumas coisas extremamente poderosas. O capítulo 8, nós vamos estudar lá na frente, vocês vão ver o que é que quando a oração é colocada diante de Deus, o que é que Deus pode fazer com essas frágeis orações que você tem. O problema é o seguinte: quando eu pergunto para você se você crê no poder da oração, eu preciso explicar exatamente o que eu acabei de explicar, mas eu preciso dizer outra coisa. É que nós falamos que nós cremos em oração, mas a grande verdade é que as nossas orações são muito frágeis. O que é que você tem orado ultimamente? Honestamente falando, agora eu não quero que você me responda, porque não teríamos condição de ouvir 600 pessoas aqui. Por que você tem orado? Qual tem sido o conteúdo, o motivo da sua oração? Você ora por quê? Eu vou te dizer por que eu oro. E essas orações minhas são muito pobres. Eu oro por mim. Adoro orar por mim. Eu estou com dor de cabeça, eu oro. Maravilhoso. Não tem problema nenhum nisso aí. O que eu estou querendo mostrar é que a nossa oração, ela não é abrangente.
A nossa oração, ela não tem especificidade. Por exemplo, nós estamos estudando agora na Academia Bíblica sobre orar pela cidade. Você tem orado sistematicamente pela sua cidade? Você tem orado sistematicamente pela sua nação? Sistematicamente? Se você me disser esporadicamente, eu já fico feliz. Mas a verdade é que as nossas orações, o conteúdo das nossas orações, os objetos da nossa oração são muito frágeis e rasos. Mas tem outro problema na nossa oração. Não apenas as nossas orações não são abrangentes, elas são muito particularizadas e muito egocêntricas e narcisistas. Mas nós temos outro problema mais sério com a oração. A Bíblia diz que Elias orou de que forma? Com instância. Dá para a gente falar? Elias orou com instância. Você já pararam para pensar o que é isso? O texto lá está falando que nós devemos orar, porque Elias era um homem igual a nós, sujeito às mesmas coisas que a gente enfrenta. Elias era um homem tendente à depressão, é um homem medroso. Mas a Bíblia diz que ele orou com instância. E poucos de nós paramos para pensar no significado da instância. Instância tem a ver com intensidade. E aqui, outra crise minha, e provavelmente crise sua. As nossas orações são muito rasas. Rasas na intensidade delas. Rasas naquilo que a gente pede. Rasas naquilo que sai das nossas vísceras. Dores de orações por um determinado assunto que nos incomoda e que nos atinge. Eventualmente nós passamos por grandes crises na nossa família, na nossa igreja, na nossa sociedade, e a nossa rasura nas orações é tão grande que nós nunca entramos numa batalha espiritual por esses assuntos. Às vezes o diabo está arrebentando a nossa família e nós nunca entramos em guerra espiritual. Às vezes a liderança percebe o diabo entrando na igreja e problemas sérios e graves surgindo, mas ela não é capaz de orar e de se mover para a oração. Vocês estão percebendo? Quando nós falamos aqui de que a oração é um dos componentes da história, que move a história, nós estamos querendo dizer que a tua frágil oração, e se você entender isso aqui, modifica completamente a forma como você vai orar daqui por diante, a tua frágil oração, ela vai mover o coração do poderoso Deus. Que o homem mais simples, a mulher mais humilde, a pessoa que se julga mais incompetente espiritualmente, de joelhos, se torna um verdadeiro guerreiro. O problema nosso é que a gente não ora. Quando a gente ora de forma muito narcisista, e quando a gente ora, a gente nunca vai na intensidade da oração. Essa coisa te preocupa, meu irmão? A mim me preocupa. Deus sabe como essas coisas me incomodam, a mim pessoalmente. Deus sabe como essas coisas mexem com o meu coração. Mas o que o texto está falando aqui é que existe, debaixo do altar de Deus, pessoas que estão dizendo: até quando, ó soberano Deus, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra. Deixa eu tentar explicar algumas coisas aqui que o texto está querendo nos falar. Primeiro, eles são mártires, são testemunhas, são pessoas que morreram por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. São testemunhas. O que é uma testemunha? A testemunha é sempre aquela pessoa que é chamada a depor numa determinada situação. A testemunha vem de fora dos tribunais para fazer inclinar a balança do jurado para um lado ou para o outro. A testemunha é o fiador de alguma coisa. Quem testemunha um crime é alguém que viu, alguém que ou ouviu, ou sabe de algo relacionado a esse fato e pode relatar isso. A testemunha vai relatar o que viu. Ela traz à tona elementos desconhecidos para o jurado, para o juiz, para o advogado, para quem está ouvindo, mostra aspectos não percebidos, traz um detalhe inesperado e modifica o processo. É testemunha. Estes mártires que surgem aqui, eles morreram por causa da palavra do testemunho. Eles morreram porque eles falaram de uma verdade que incomodou muito a sociedade. Eles falaram de um Deus que incomodou muito aquilo que estava sendo feito. Essa manhã, nós ouvimos aqui pela manhã um testemunho de uma das nossas missionárias, Vildene, que está no Senegal. 98% da população do Senegal é de muçulmano. Há liberdade religiosa desde que você não
evangelize os meninos de 18 anos para baixo e algumas restrições outras que são colocadas. A Vildene está lá, e o Jerome, o esposo dela, que é também do Senegal, e eles estão levando meninos de rua que são abandonados pelos pais, porque eles não conseguem mais viver sob o sistema de tortura dos líderes dos muçulmanos, porque eles têm que atingir determinada cota de esmolas que eles têm que recolher na rua e trazer para o centro onde eles moram, e se eles não dão conta de trazer, eles são açoitados brutalmente. E esses meninos então não podem voltar para a família, porque a família já dedicou eles àquela escola, e eles fazem um voto dizendo, perante o Talibã, dizendo o seguinte: esses meninos nossos aqui, nós só queremos para sepultar. No dia que eles morrerem, se eles morrerem, traz aqui quem a gente quer, mas não pode trazer vivo mais para casa. Então os meninos não podem voltar mais para casa. João Dilson e a sua esposa, que estão lá também fazendo o mesmo trabalho com a Vildene e Jerome, eles foram aprisionados agora, passaram 5 meses. Por quê? Porque um desses meninos foi para um centro de recuperação, meninos de rua, meninos que ficam nas ruas, e ele foi para o centro de recuperação, e ali naquele centro de recuperação, ele se converteu a Jesus. E o pai dele foi visitá-lo depois de muito tempo, sabendo que ele estava lá, foi visitá-lo. E quando chegou lá, disse: agora vamos fazer prece a Alá. Ele disse: não, agora eu sou um cristão. Esse menino tinha 17 anos de idade. E quando ele disse: sou um cristão, João Dilson e Zeneide foram levados para as barras do tribunal e ficaram 5 meses presos. E devem ser julgados. E há uma possibilidade de pegar de 5 a 8 anos de cadeia por estarem cuidando desses meninos. Mártires são pessoas que falam de coisas, são testemunhas de algo que denuncia muitas vezes o abuso do poder, a saga dos poderosos e a fúria desses cavalos implacáveis da história. São mártires que morreram por causa da fé, que exprimem aquilo que está no exterior, atualizando o fato, tornando o presente. Esse 5º selo aqui, meus irmãos, é a liberdade do homem de ser aquilo que Deus quis que ele fosse. E que mesmo em meio a ameaças à própria morte, não deixe de revelar, não deixe de dizer, não deixe de demonstrar o que aconteceu e revelar as verdades. Eles agem de forma direta nessas forças, porque incomodam essas forças. São as testemunhas que surgem aqui na história. Agora, meus queridos irmãos, existem 2 problemas hermenêuticos nesse texto que eu preciso falar. Eu vou dar uma fugida um pouco da questão da oração e vou falar porque pode gerar algumas perguntas no coração de vocês. Primeiro, a grande pergunta aqui: qual é o destino final dos mortos? Porque diz aqui que depois, quando ele abre o 5º selo, versículo 9, debaixo do altar estão as almas daqueles que tinham sido mortos. O que estão fazendo as almas? Onde é que estão as almas? Essa pergunta que muitas pessoas me fazem. A Bíblia usa um eufemismo, dizendo que a morte é um sono. E por causa disso, muitas religiões ensinam que depois que você morre, você vai dormir até a ressurreição dos mortos. A Bíblia Sagrada, meus queridos irmãos, não dá nenhuma margem de interpretação para isso. Alguns textos são clássicos. Primeiro, Lucas 16, quando Jesus conta a parábola do rico e de Lázaro, ele fala que quando o Lázaro morre, ele é levado pelos anjos para o seio de Abraão. E quando o rico morre, a Bíblia diz que ele vai conduzido ao inferno. Imediatamente, e não diz que há espaço de tempo. O apóstolo Paulo fala que ele gostaria de morrer e estar com Cristo, o que era incomparavelmente melhor. Quando Jesus está na cruz, conversando com aquele ladrão, o ladrão diz: lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Jesus olha para ele e diz assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele não diz: você vai aguardar um tempo aí, mas a gente vai se encontrar lá na frente. Não. Em nenhum momento há essa ideia nas escrituras sagradas de que vai ter um hiato de tempo para que as coisas aconteçam. Estevão, na sua morte, quando está sendo apedrejado, o primeiro mártir da história do cristianismo, ao estar sendo apedrejado, ele levanta os céus e começa a glorificar a Deus e dizer: eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem é sentado à direita do Deus Pai. Ele já está contemplando a glória de Deus. E Paulo via o caminho para o encontro imediato com Jesus. São vários textos bíblicos que a gente pode citar aqui sobre isso. Ponto. Fechamos essa questão. A segunda questão que pode levantar na cabeça de vocês é essa questão da oração dos mártires que aqui é feita, porque eles clamam dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Eles estão clamando a Deus, eles estão pedindo a Deus
justiça. A bem da verdade, os mártires clamavam por justiça, e mesmo que pareça estranho, eles estão também clamando por vingança. E isso parece estranho para nós, porque o julgamento que o mundo pronunciou contra esses mártires é o julgamento que o mundo traz sobre si mesmo. Então, na verdade, quando eles clamam por vingança, que eles não estão clamando por uma vingança pessoal, não é uma coisa que eles clamam por si mesmo. Os mártires não desejavam a vingança por causa deles, e nem reclamavam da sua própria dor. O que importava para os mártires era o triunfo da justiça de Deus quando o mal seria vencido. E eles estão perguntando a Deus: Deus, esse mal não é apenas a transgressão de preceitos morais, mas é de realidades muito mais profundas, de ruptura do homem contigo. E eles então agora estão clamando a Deus para que Deus abrevie esse tempo e o julgamento aconteça imediatamente, para que a justiça seja estabelecida aqui na história. Esse é o clamor dos mártires. Deixa eu tentar então fechar um pouco aqui sobre a questão do martírio. Essas orações agora dos mártires, elas são levadas a Deus. Se há uma coisa que transforma e que move o coração de Deus, é a morte das suas testemunhas. É curioso que não existe um avivamento na história, e a história diz que existem cerca de 9 grandes avivamentos que já estão estudados. Acredita-se, por exemplo, que no Brasil, apesar de todas as ebulições históricas que aconteceram aqui, de movimentos de renovação, não acredita-se, os historiadores não creem que no Brasil tenha havido um avivamento. Pela seguinte razão: um avivamento, ele impacta gerações e vai seguindo de pai para filho, filho para neto e assim por diante. Geração, ele tem impacto nas gerações. Segunda coisa, geração, ele muda a face da sociedade. Isso nunca aconteceu no Brasil. Quando aconteceu o avivamento wesleyano na Inglaterra, a Inglaterra estava absolutamente destruída. Era uma decadência moral profunda. E Londres, literalmente, foi mudado pelo fato de que o Espírito Santo se moveu poderosamente no país de Gales, onde começou uma reunião de oração. E essa reunião de oração era uma reunião comum da igreja. Os irmãos começaram a buscar um pouco mais a Deus, e nessa reunião de oração no país de Gales, em 1859, eles começaram a orar, e Deus se moveu de uma forma tão poderosa naquela reunião de oração, que eles oraram, e aí pessoas começaram a ficar preocupadas, porque os filhos não vinham, estavam orando, aí as mães iam e ficavam na reunião de oração, os filhos iam trabalhar, aí os pais ficavam, as esposas iam, e assim por diante. Foi uma reunião de oração que moveu de uma forma tão poderosa o país de Gales, que durou nada mais, nada menos do que 100 anos. 100 anos de oração ininterrupta. Isso é avivamento, gente. Agora é interessante pensar, meus queridos irmãos, que todos esses avivamentos trouxeram um preço muito caro. Normalmente avivamentos começam com a morte. Por exemplo, outro avivamento catalogado, em 1906, Deus começou a se mover na Coreia do Norte. E na verdade foi na Coreia do Norte que esse avivamento se deu. Mas naquela época a Coreia do Norte e a Coreia do Sul eram unificadas, elas não eram separadas como são hoje. E tudo aconteceu numa reunião da liderança nacional das igrejas evangélicas. Eles se reuniram, os missionários, os pastores da Coreia, e eles se reuniram para orar, para conversar sobre as estratégias evangelísticas e missionárias para os próximos anos. Ali estavam líderes de diversas denominações. E eles então ficaram 15 dias discutindo temas dos mais complexos, sobre a questão transcultural, a questão missionária, a questão indígena, a questão local, a expansão do evangelho, discipulado e doutrina. E vários pontos foram colocados ali por aqueles líderes. No 15º dia, um líder americano, missionário, se levantou com lágrimas e disse o seguinte: meus queridos irmãos, eu fui muito tocado por Deus nessa noite enquanto eu orava. O Espírito de Deus me incomodou muito, e eu resolvi tomar uma decisão no meu coração. Eu queria pedir perdão a vocês, coreanos, pela nossa intransigência e pela nossa insensibilidade cultural. Nós não consideramos vocês como verdadeiros irmãos, e nem tratamos vocês com o respeito que deveriam. Isso está fazendo muito mal. O Espírito de Deus me incomodou essa noite. Eu queria te pedir perdão a vocês, irmãos coreanos, pastores coreanos, por isso. E houve um derramamento de Deus naquela reunião, de uma forma tão poderosa, que começou ali na Coreia um avivamento. A Coreia
se dividiu na década de 1950 com o comunismo. E a Coreia do Sul é hoje tão evangelizada que 70% do povo, da população coreana, é evangélica hoje. O que é muito interessante, que mais de 60% desses coreanos ali são presbiterianos. E o que é interessante mais ainda, é que esses presbiterianos oram. Não é assustador, irmãos? Eles oram. Munir Filho esteve na reunião de oração, numa viagem, o pastor Wildo também esteve presente nessa viagem missionária, para conhecer o mover de Deus ali naquele lugar. E o que é interessante, que os irmãos presbiterianos, eles fazem fila para orar porque a igreja não comporta. Então eles têm turnos de oração. Um grupo começa das 4 às 5, outro grupo começa das 5 às 6, e outro grupo das 6 às 7. Só que é muito frio em determinada época do ano. Então eles ficam no lado de fora esperando que os irmãos terminem a reunião de oração para sair, para esvaziar a igreja, para os outros entrarem. Porque está tudo lotado. Isso é avivamento. Agora o que é interessante, meus queridos irmãos, como é que esse avivamento começou na Coreia? Logo em seguida a esse evento de reconciliação de culturas, logo em seguida a esse evento aconteceram cenas muito sérias, porque a perseguição contra a igreja ela veio muito forte. E uma das cenas clássicas que existe na Coreia, e é conhecida dos livros de missiologia, e é muito contada em todos os eventos missionários, foi um dia em que uma mulher cristã, com seu marido, foram ameaçados por crerem em Jesus. E quando eles foram ameaçados, eles continuaram insistindo na convicção cristã em relação a Deus e as coisas de Deus. E os torturadores disseram o seguinte: se vocês não renunciarem a esse Jesus, nós vamos não apenas matar vocês, mas vamos enterrar vivo vocês e os seus 5 filhos. E eles estavam dentro de um buraco, uma reta escavadeira do lado de fora. E aí os meninos começaram a ficar apavorados, a chorar. Mãe, mãe, pai. E os pais disseram: filhos, fiquem tranquilos, porque hoje à noite nós estamos sendo convidados para jantar com nosso Senhor. Hoje à noite. E foram sepultados vivos. Isso se deu no meio desse início de avivamento na Coreia. E é exatamente esses mártires que clamam aqui agora. Todo o avivamento na história da igreja começou com martírio, com sofrimento, com pessoas que não negociavam as suas convicções, mas que eram capazes de morrer por elas, sabendo que valia a pena morrer por elas. Dietrich Bonhoeffer foi um dos mártires da Alemanha, porque quando Hitler assumiu o poder na Alemanha, na década de 1930, a Alemanha estava quebrada financeiramente. E então o que aconteceu? Hitler surgiu como uma esperança messiânica para a Alemanha. Era a esperança ariana, de uma nova cultura, de uma nova raça, de um novo povo. E Hitler conseguiu colocar na mentalidade do povo comum e da mentalidade dos seus liderados de que a grande salvação seria a ascensão do Terceiro Reich, que seria a supremacia da raça alemã sobre as demais raças. O que aconteceu nessa hora? Alguma coisa horrível aconteceu, porque a igreja apoiou em todos os seus segmentos o movimento de Hitler, sem entender o que estava por detrás, exceto um grupo de pastores que, quando ouviu um discurso de Hitler, que o Hitler estava com 3.000 pastores numa convenção, Hitler pegou um sermão, fez um discurso acalorado, e nesse discurso ele disse aos pastores de forma bem clara, explícita: vocês vão cuidar dos céus e nós vamos cuidar da terra. E os pastores ovacionaram Hitler naquele encontro. Alguns pastores, porém, disseram: esse negócio está muito errado. Deus nos chamou para anunciar a salvação, mas Deus nos chamou para cuidar das pessoas aqui também dessa terra. Nós não podemos dividir o ser humano. E surgiu então a chamada Igreja Confessante, com Henry Niemöller, e especialmente com o mais conhecido de todos os seus mártires, que foi Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer conduziu um movimento pastoral, eclesial, na tentativa de fazer as pessoas entenderem que Hitler deveria sair do poder. Foi em glória. Ele foi colocado numa cadeia, e uma semana antes da queda de Hitler e da morte de Hitler, do provável suicídio dele, uma semana antes, Hitler pessoalmente mandou matar Dietrich Bonhoeffer. Ele morreu por causa da sua convicção, e assim com seus colegas.
Henry Niemöller, que era um dos seus associados, fez uma das declarações mais sérias da história. Ele disse o seguinte, quando ele estava preso, fazendo reconhecimento de toda a situação, ele disse o seguinte: primeiro vieram buscar os judeus, mas eu não sou judeu, não me incomodei. Depois vieram buscar os anarquistas, mas eu não sou anarquista e não me preocupei. Depois eles vieram buscar os comunistas, mas eu também não sou comunista. Eu também não me preocupei. E agora vieram me buscar e ninguém se preocupa. Meus queridos irmãos, tanto Henry Niemöller quanto Dietrich Bonhoeffer morreram uma semana antes da queda de Hitler. Olha o que Dietrich Bonhoeffer escreveu pouco antes da morte dele. O sofrimento, mesmo o mais oculto que lhes for causado, tem a promessa de um dia vir à luz para o juízo dos perseguidores e para a glorificação dos mensageiros. Igualmente, o testemunho dos mensageiros não permanecerá na obscuridade, mas virá a público. Esse homem morreu por causa da fé que ele tinha em Jesus. E eu quero terminar com mais um fato marcante na história, que se deu com um homem chamado Hitler, que era um mestre, um professor de teologia, um reformador inglês. Os dois foram levados para serem queimados vivos na época da Inquisição. Na hora da morte, em agonia, o discípulo volta-se para o seu mestre, sendo queimado junto, e diz: coragem, mestre Hitler, porque o fogo que agora coloco em nós vai servir para iluminar o mundo inteiro. O historiador Hastings Nichols faz a seguinte declaração sobre isso aí: isso foi realmente uma profecia. A maioria dos ingleses rejeitou essa forma de religião que oferecia semelhantes espetáculos de selvageria em nome de Cristo. A Inglaterra tornou-se consideravelmente muito mais protestante após a morte da rainha Maria. Agora uma outra Maria, que não a Maria da Inglaterra, mas a Maria Stuart da Escócia, uma das mulheres mais duras e implacáveis contra os cristãos e principalmente contra os protestantes na Escócia. Ela um dia, vendo a seriedade com que John Knox orava, a paixão que ele tinha por buscar a Deus e levar a Escócia na presença do Senhor, ela um dia fez uma declaração junto ao parlamento escocês dizendo o seguinte: eu temo mais as orações de John Knox do que todos os exércitos do mundo inteiro. É disso que o texto da Bíblia está falando. É desse tipo de oração que move a história, que sacode a história, que incomoda a história. E são esses homens que morreram por causa da fé, que estão clamando debaixo do altar e dizendo, em grande voz: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Até quando não se estabelece a justiça, Senhor? E o versículo 11 diz: então a cada um deles foi dada uma vestidura branca. E eles disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Há muita coisa para acontecer na história, mas nós nunca podemos ignorar o poder de pessoas frágeis que oram a um Deus poderoso. Há muita coisa para acontecer na história, mas nós nunca podemos ignorar o poder das nossas orações pífias na presença de um Deus que tem todo o poder nas mãos. Há muita coisa para acontecer na história. Há muita coisa precisando acontecer na nossa família e na nossa vida pessoal. Mas nós nunca podemos desprezar o recurso maravilhoso que Deus nos dá, de orarmos honesta e sinceramente a Deus, dizendo: Deus, que o seu juízo, que a tua graça, que a tua misericórdia se estabeleça nisso. Se você entender isso, meu querido irmão, você se torna um poderoso guerreiro de Deus. Esse é o quinto componente da história: a oração do povo de Deus hoje e a oração dos mártires que morreram por causa do seu testemunho. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar. Pai, o Senhor conhece a fragilidade das nossas preces. O Senhor conhece, ó Deus querido, quão frágeis somos. O Senhor sabe, ó Deus, das nossas limitações. E como temos orado, ó Deus, tão pouco por aquelas coisas que incomodam de fato o Teu coração, Pai.
Como temos orado, ó Deus, tão pouco por aquelas coisas que machucam a tua santidade. E como temos, ó Deus querido, vivido muitas vezes em fracassos pessoais, em vidas pobres e miseráveis, porque simplesmente não oramos, Pai. E quando o fazemos, ó Pai, nós oramos de uma forma tão superficial, que nosso coração não penetra, ó Deus querido, essas instâncias da alma tua, e nem dos segredos da tua história. É por isso que clamamos por nós aqui, Pai. É por isso que clamamos agora também pelo nosso país. É por isso que clamamos, ó Deus, para que o testemunho do Evangelho seja estabelecido. É por isso que clamamos agora, ó Deus querido, pelos nossos missionários, por aqueles que estão em frentes de batalha espiritual. É por isso que clamamos pela nossa igreja, tão grandes lutas, ó Pai. Famílias sendo despedaçadas, obras malignas agindo, ó Pai querido. Nós clamamos, Senhor, para que o Senhor nos dê um espírito de gente que ora, Pai, de gente que sofre, de gente que se apaixona. Dá-nos um coração assim, Pai querido, e que o Senhor, na tua infinita misericórdia, nos perdoe, e que o Senhor, na sua infinita misericórdia, recolha as nossas frágeis orações, Pai, para fazerem grandes revoluções na história, como o Senhor deseja fazer. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Pai.